Olá, queridos, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Estamos aqui para trazermos um subsídio em complemento à nossa EBD, a nossa Escola Bíblica Dominical. Nós sabemos que estamos estudando esse trimestre sobre a Igreja de Cristo e o Império do Mal. E visualizando sobre esses temas, nós vamos ter da lição 12, que vai falar sobre sendo a Igreja do Deus vivo, a igreja que sustenta essa verdade, E me veio ao coração falarmos um tema sobre Atos dos Apóstatas. Nós sabemos que existe o livro de Atos dos Apóstolos, que foram os atos realizados pelos apóstolos do Senhor Jesus. Sabemos que, primeiro, Deus envia Cristo Jesus, Jesus enviou os seus apóstolos, e hoje o Espírito Santo ele envia a igreja. Atos dos Apóstolos não tem ponto final, ou seja, a igreja, nós precisamos dar continuidade àquilo que os apóstolos fizeram. Quando falamos sobre apóstolo, alguém que é enviado de Jesus, alguém enviado pelo Espírito Santo, a qual estamos aqui agora nessa dispensação. E nós sabemos que, quando nós vamos olhar na 2 Pedro, nós vamos ver que ele tem uma ligação com Judas, aonde nós vamos pegar a nossa base para falarmos sobre o Atos desses apóstatas, agora, que está na epístola de Judas. O que 2 Pedro escreveu se concretiza em Judas. Você vai ver que há uma ligação entre 2 Pedro e a Judas. Então eu quero ler com vocês, porque contra fatos não existem argumentos, na palavra do Senhor, na epístola universal de Judas, que está no versículo 12, que diz assim, aqui vai falar sobre Judas vai usar 5 elementos da natureza e o exemplo de uma pessoa, pastores que apacentam a si mesmo. Muito bem, olha o que diz aqui. Esses homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato. Pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem águas impelidas pelos ventos, árvores em plena estação de fruto, dessas desprovida, duplamente mortas, 2 vezes, desarraigadas, ondas brávias do mar, que espumam as suas próprias sujidades, estrelas errantes para quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Judas aqui, quando ele escreve essa epístola, quem é esse Judas? É o irmão do Senhor, Jesus. Mas o que me chama a atenção é que Judas, quando começa a sua carta, ele se inicia dizendo, verso 1, Judas, servo de Jesus. Servo é doulos, quer dizer, um escravo. Veja que ele não se apresenta como irmão do Senhor Jesus. Nós já visto aqui alguns outros também não se identificam, Tiago também, mas nós vemos que o que ele quer mostrar com isso? Aqui não é filiação, mas tem que ser comunhão. Não basta ter filiação, tem que ter comunhão. Então aqui nós vemos que Judas se apresenta como servo de Jesus, irmão de Tiago. E o verso 3, ele diz que temos que batalhar pela fé que uma vez foi entregue aos santos. E depois ele começa a trazer alguns acontecimentos e usa juízos que foram feitos no Antigo Testamento de Caim, Balaão e Coré. Essas 3 pessoas. Mas, depois que ele fala sobre isso, ele começa a trazer algumas ilustrações. Como eu já disse, 5 usados da natureza e uma pessoa que ele usa. A primeira coisa que Judas vai trazer para nós, ele vai trazer essas 6 ilustrações, que ele vai dizer assim primeiro, versículo 12 e depois o 13. Diz assim, esses homens são como rochas submersas. Essa primeira ilustração que eu quero pontuar com vocês aqui, a palavra submersas quer dizer imergida.
A ideia que se tem é de uma pedra ou uma rocha que está mergulhada na água. E automaticamente, um navio em sua navegação, automaticamente, ele pode não ver essa rocha e bater o seu iceberg e trazer grandes prejuízos, e trazer transtorno naquela viagem, naquela navegação. E aqui essa rocha submersas também nos reflete sobre um perigo que não está visto, ou seja, algo que está oculto, escondido, que não está vendo ninguém, mas que traz grandes prejuízos, grandes consequências. Judas estão dizendo aqui que esses homens, que são os apóstatas, o que é apóstata? Aquele que se apostatou da fé, apostasia, que está quase que ligado com essa mesma palavra. Alguém que já conheceu a palavra, conheceu a verdade e ele renunciou àquilo ali, abandonou aquilo ali, deixou de seguir aquele caminho, deixou de seguir aquela verdade ou trouxe uma rebelião, uma revolta, desvio da fé. Está dizendo aqui que esses homens são como rochas submersas. Esses homens são um perigo. É um perigo. Traz consequências trágicas. Porque são rochas submersas. Traz perigo para a embarcação. E Jesus fala que aquele que traz escândalo, a palavra escândalo não quer dizer rocha ou pedra de tropeço. Ai daqueles por que vieram os escândalos. Que também está no meio desse grupo. Que fala de alguém que se apostatou da fé. E aqui Judas vem trazer os prejuízos que esses homens trazem. E a segunda ilustração que ele traz é de versículo 12, olha o que diz. Eles são pastores que apacentam a si mesmos. Depois ele falar dessa rocha, né? Um perigo não visto, veja que está no meio das festas e muitas vezes ninguém se identifica. Trazem prejuízos naquela festa, aqueles banquetes naquela ceia. Depois começa a falar de pastores que apacentam a si mesmos. Isso reflete o quê? Isso reflete uma pessoa que é egoísta. Isso reflete um mercenário. Isso reflete o lobo. Pastores que apacentam a si mesmo. A ideia que se tem de um individualismo, de alguém que não se submetem, porque não obedecem. E fala também de alguém que é egoísta, egocêntrico, porque só pensa em si mesmo e não no bem do outro. Esses são os apóstatas que Judas está trazendo. Essa informação que ele está trazendo. E a terceira ilustração que Judas traz aqui sobre esses homens é que são, versículo 12, nuvens sem águas. Nuvens sem águas. Depois são impelidas pelo vento. Sabe quando você vê aquelas grandes nuvens no céu, aquela grande escuridão? A primeira coisa que vem na sua mente é: vai chover, vai cair uma grande tempestade, vai cair água. Só que aquelas nuvens aparentemente estão cheias, mas estão sem água. Nuvens sem águas. O vento leva embora. Isso nos faz entender aquelas pessoas que, esses falsos obreiros que Judas está dizendo, eles só trazem ameaças. Aquelas nuvens prometem água, mas não cumprem, ou seja, só trazem promessas, mas não cumprem. E é uma ameaça no meio da religião, no meio do povo de Deus. É o que diz lá em Efésios 4,14.
que são levados pelo vento de doutrina. Porque uma pessoa pode ser levada pelo vento de doutrina. E cuidado que existem muitos ventos de doutrina em nossos mídias, em nossas redes sociais. Pessoas pregando por dinheiro, por prazer, para sua projeção pessoal, aos profetas do Pix, que muitas vezes alguns têm que pagar para receber uma mensagem que não é de Deus, que vem dele mesmo. Isso aqui são pessoas que prometem, mas não cumprem, que Judas está dizendo aqui que são nuvens, mas sem água. Ou seja, só tem aparência, só ameaça. E o que Judas está dizendo é que esses povos aqui, esses apóstatas, eles trazem ameaça à igreja. Há uma ameaça ao ministério, há uma ameaça à família, há uma ameaça ao meio do povo de Deus. E a quarta ilustração aqui que Judas vai trazer, tudo que eu estou dizendo está na Bíblia, nada mais além do que está escrito, tá bom? Olha o que diz aqui: árvores em plena estação de frutos, desprovidas e mortas 2 vezes. O que quer dizer essas árvores que são mortas 2 vezes? Isso aqui é uma figura, uma metáfora para que nós venhamos entender. Árvores mortas 2 vezes. Vamos entender aqui. Nós outrora mortos em pecados e ofensas, como diz Efésios capítulo 2, verso 1. Mas o dia que aceitamos a Cristo, nós recebemos o que? A vida espiritual. Só que essa vida espiritual, ela precisa ser bem regada. Essa vida espiritual precisa ser plantada junto ao ribeiro de águas, como diz o Salmo 1. O Salmo 1:3 diz: pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Então, uma vez que eu aceitei Cristo, eu tenho essa vida espiritual. Eu estou produzindo fruto porque eu estou regado pelo ribeiro. A água é a palavra, a água corrente, o Espírito Santo trabalhando em minha vida. Como diz João 7,37. E aí a minha vida espiritual vai sendo alimentada, vai receber vida, porque está sendo regada pela palavra, pelo Espírito Santo. Mas se eu abandonar isso aí, eu não se deixar ser regado, ser cuidado, como uma árvore, porque o homem sempre é comparado como uma árvore na Bíblia, eu vou morrer. Morrer de novo. Ou seja, uma vez eu nasci, agora eu vou morrer de novo. Isso mostra que é uma apostasia. Alguém que já conheceu a fé, aceitou a fé e abandonou, ou seja, foi morta 2 vezes. Então, o que significa que essa árvore morta 2 vezes? Significa que porque já aceitou a Cristo, recebeu vida, já era morto, recebeu Cristo, recebeu vida, e foi morto de novo. Segunda de Pedro, né, como está ligado bem com Judas, capítulo 2, versículo 20. Isso é apostasia. Portanto, se depois de ter escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor Jesus e Salvador, Jesus Cristo, e se deixarem enredar de novo e são vencidos, tornou-se o último estado pior do que o primeiro. Pois melhor, olha só, 21, pois melhor fora nunca ter conhecido o caminho da justiça, do que após conhecer e voltar atrás, apartando-se do santo mandamento que lhe fora dado. Olha só. Olha o 22. Com eles aconteceu o que diz certo ditado que diz assim, o adágio que diz assim: o cão voltou ao seu próprio vômito, a porca lavada voltou a revolver-se no lamancial. Ou seja, como um porco que foi lavado e voltou ao chiqueiro novamente. Assim, aquele que conhece o Senhor
e ele resolve abandonar a fé. Então, o que é essa árvore morta 2 vezes aí? É bom entender como sendo isso. Alguém que aceitou e deixou essa fé de lado e voltou a ser morto novamente. Só que agora vai dizer aqui que prometia fruto, mas não dava. João Batista chega ministrando, árvore que não dá fruto, cortada. Vai chegar uma hora que vai ser arrancada pela raiz definitivamente, que não vai ter mais jeito. É somente o juízo de Deus. É somente o juízo de Deus. Enquanto aqui a vida, a esperança. Se eu confessar, se arrepender. Mas aqui mostra um povo que não confessou, nem se arrependeu, nem voltou atrás. Ou seja, apostatou da fé. Então veja a quinta ilustração, que ele vai dizer aqui, que eu vou mostrar, e diz assim: são ondas bravas do mar, que espumam suas próprias sujidades. Ou seja, Judas está dizendo aqui que esses são como ondas bravas do mar. Sabe aquelas ondas que ficam no mar? Né? Elas são ondas bravas. Elas sobem e descem, ou seja, elas oscilam. E o Tiago vai dizer sobre isso. A pessoa que duvida é semelhante às ondas do mar, ou seja, não tem firmeza. Tiago vai dizer isso. Não tem estabilidade. E veja que essas ondas, elas vêm e traz a sujeira para as beiras, as margens do rio. O que Judas está dizendo aqui? Que essas pessoas, esses falsos obreiros, esses apóstatas, ele só serve para levar sujeira para dentro da igreja, para o ministério, traz manchas para a igreja, para o ministério, traz prejuízos. É isso que ele está dizendo aqui. Espumam suas próprias sujeiras, né? É a pessoa que está dentro de uma casa suja e ele mesmo também está sujo. Está se sujando com a própria sujeira. E aí vemos para a sexta ilustração, que ele vai dizer aqui: eles são como estrelas errantes, para os quais tem sido guardada para trevas para sempre. A negridão de trevas para sempre. Esses homens que ele está dizendo que são estrelas errantes. No Oriente, na cultura do Oriente, eu não vou ler aqui, mas você lê lá em Mateus capítulo 2, verso 2 e 9. Quando Jesus nasceu, os magos ali seguiram a estrela. E a estrela foi guiando, a estrela foi levando e parou onde Jesus estava. Isso dentro daquela cultura do Oriente. Havia essa crença, né, também, que eles aceitavam de seguir a estrela. O que ele está dizendo aqui, Judas, é que são como estrelas errantes. Estrelas errantes é o quê? Sabe aquela estrela que ilumina por pouco tempo? Sabe aquelas estrelas que aparecem e desaparecem, ou seja, brilham por pouco tempo? O que ele está dizendo aqui é que esses homens não servem para guiar ninguém, não servem para conduzir ninguém. Porque nós estamos nessa terra como peregrino, o livro de John Bunyan fala, estamos como peregrino nessa terra. A igreja, existe o quê? Os apóstolos, os profetas, os evangelistas, pastores, doutores. Deus deixou para nos guiar, para nos ensinar, para nos conduzir no caminho certo, no caminho da verdade. E o que Judas está dizendo aqui, que esses homens são como estrelas errantes, ou seja, brilha por pouco tempo, vai chegar a hora que vai desaparecer. E que não consegue servir de guia para ninguém. Não consegue conduzir ninguém numa vida espiritual. E esse é um perigo que Judas está dizendo aqui, usando esses 6 exemplos. Usando esses 6 exemplos, né? Desses 5 tirados da natureza, para trazer uma ilustração espiritual para a minha e a sua vida. E que isso não siga de exemplo. Que eu não venha fazer o que eles faziam.
que eu não venha seguir o exemplo dessas pessoas, porque senão eu vou entrar pelo mesmo no caminho dos atos dos apóstatas. O que eu devo seguir é o exemplo dos atos dos apóstolos que foram enviados por Jesus e que hoje nós somos enviados pelo Espírito Santo, e que eu devo seguir o exemplo de Cristo e se espelhar em um homem ou uma mulher de Deus, para que eu venha chegar à vida eterna. E Judas vai trazer essa informação de que eles, verso 19, são esses que promovem divisões sexuais e que não têm o Espírito. Ou seja, Judas está dizendo que eles não têm o Espírito Santo, e que também o verso 20, vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Que a cada dia eu e você possamos estar seguindo o exemplo de Cristo, exemplos bons da palavra, estar sempre orando e batalhar pela fé, como diz aqui, uma vez dada aos santos, como Judas traz essa informação para nós. Se esse vídeo foi bom para você, vai ser bom para mais alguém também. Então compartilhe nas suas redes sociais, nas suas mídias, nos grupos no WhatsApp, que essa palavra alcança mais pessoas. E vamos bombardear para que chegue a 1000 inscritos. Nos ajude, já tem 300 e pouco, para que eu possa fazermos um vídeo ao vivo juntos aqui no nosso canal do YouTube. Amém? Que o Eterno continue abençoando a sua vida, a sua casa e a sua família.